Olá, eu sou o professor Fernando Henrique Gonçalves, bacharel em Serviço Social, pós-graduado em Atenção Primária à Saúde, em Docência ao Ensino Superior e Políticas Públicas Municipais. Sou especializado em políticas na defesa dos direitos da criança e do adolescente, em especial sobre exploração sexual infantil, pedofilia e abuso sexual de crianças. Hoje estou aqui para conversar com você com algo muito sério, que é sobre o abuso sexual de nossas crianças e adolescentes. Para começar a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que acabou de completar 30 anos. Uma lei moderna e muito boa para o nosso país, que tem protegido e muito as nossas crianças. Mesmo assim, muito ainda tem que ser feito. Para começarmos, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetização dos direitos referentes à saúde, vida, alimentação, educação, esporte, lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Já no artigo 5º é dito: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Por incrível que pareça, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Isso é algo muito sério e algo que nós não podemos admitir. Ficou muito claro que a responsabilidade pelo bem-estar infantil cabe à família, cabe ao poder público e cabe à sociedade. Os 3 entes são extremamente importantes para o bem-estar das nossas crianças. Em primeiro lugar, vamos conversar com a família. A família tem que ser o porto seguro da criança. E ela tem que estar preparada para identificar possíveis tipos de abuso para com esses desprotegidos. Você, mãe, você, pai, não deve ter vergonha alguma de se aproximar de seu filho e de conversar sobre esse assunto que muitas vezes parece tabu, mas que não deve ser. Ensinar a criança sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo, não é ensinar a prática sexual à criança. Está na hora de a gente parar com isso. Parar com essa hipocrisia. Porque o que tem acontecido, pedófilos, abusadores, se aproveitam deste fato da família não se aproximar da criança e eles se aproximam. E eles se aproveitam. Então, cabe inicialmente à família. Mas a família não é a única responsável. Para você, mãe, a mãe solteira, você tem todo o direito de ter os seus parceiros, você tem todo o direito de namorar, você tem todo o direito de tentar uma nova vida com uma nova pessoa. Mas cuidado com quem vocês estão colocando dentro das suas casas. Cuidado com esses parceiros que muitas vezes você não conhece ou conhece em 1, 2 dias e já colocam dentro de casa com a sua filha e com o seu filho. A grande maioria dos abusos acontecem por parentes ou pessoas muito próximas da família. E em grande parte por parceiros da mulher. O pai tem toda a responsabilidade também. Não é porque você se separou daquela mulher que você se separou do seu filho, que você não tem responsabilidade sobre isso. Você tem que conversar, você tem que ser amigo daquela criança, para que ela se sinta à vontade de abrir-se com você. É diferente de você ficar falando mal, tentando fazer qualquer situação e colocar a criança
contra a família. Isso vale para o pai ou para a mãe. Isso é alienação parental. Isso não deve acontecer nunca. Você pai, você mãe, mesmo sendo separados, mesmo estando separados, vocês têm um filho, uma filha juntas e vocês têm a obrigação de proteger essa criança. Familiares, prestem muita atenção. Pai, mãe, preste muita atenção nas brincadeiras de seus filhos, nos amigos de seus filhos e, em especial, no ambiente virtual. Não é normal uma criança ficar sozinha por horas e horas navegando na internet sem nenhuma supervisão de um adulto. Os grandes aliciadores da pedofilia estão na internet. Então, pai, mãe, muito cuidado. Prestem muita atenção no conteúdo que os seus filhos andam baixando na internet. Com quem eles estão conversando. O que eles estão vendo. Isso é muito importante para vocês. E se você for amigo, se você for companheiro do seu filho, se acontecer qualquer forma de violência e qualquer forma de abuso ou exploração, ele se sentirá muito à vontade de contar a você. Primeiro, para que isso aconteça, você vai precisar ensinar o seu filho a que ele entenda o seu corpo, o que é e o que não é permitido. Tá dando para compreender como que a coisa tem que acontecer? Não é tão difícil assim. Existe também a exploração e o abuso sexual de crianças muito pequenas, de bebês. E aí é um pouco mais difícil de você identificar. Mesmo assim, qualquer mudança de comportamento de seu filho, ele deve ser visto com preocupação, porque algo pode estar acontecendo de maneira totalmente diferente na vida daquela criança. Perceba se a criança está com vermelhidão, se a criança está com machucados, o qual não está conseguindo explicar, ou mesmo se for uma criança muito pequena, um recém-nascido, preste atenção nas suas partes genitais, se está vermelha, se não está, se está vendo algum tipo de mancha, se está vendo algum tipo de sangramento. Nossa, mas ele é louco de estar falando isso? Não, gente, é a proteção das nossas crianças. Eu sou o pai de 2 filhos e quero a proteção deles, assim como eu garanto que vocês também querem a proteção dos filhos de vocês. Se a criança está tendo pesadelo, se a criança está tendo diversos sinais psicológicos, procure um apoio. Procure a sua UBS, procure a escola, procure um espaço em que você possa se apoiar. É muito importante para que nós possamos salvar as nossas crianças. O abuso sexual, ele apresenta uma dinâmica própria. Ele é caracterizado pelo segredo, pela ameaça, pela retratação e pela inexistência de testemunha. Então, quando eu vi essa semana, grupos e pessoas culpabilizando uma criança pelo ato monstruoso que foi feito com ele, gente, é a falha do nosso sistema público de defesa. É a falha de nossa sociedade. Porque nós culpamos uma criança pelo ato de um adulto que fez com ele. Isso é algo que tem que ficar muito claro. A culpa nunca é da criança. A culpa é sempre do adulto. Ah, mas ela vestiu uma roupa sensual. A culpa é do adulto. Ah, mas a culpa é da mãe. Não se deve também ficar vestindo a criança de maneira sensual. Isso aí é errado, gente. Mas aquele que olha com um teor sexual para aquela criança, este também é o culpado. E esse deve ser tratado ou punido, sei lá o que vai acontecer com essa pessoa. Mas nunca culpar a criança. Aí vai de nossa responsabilidade, como pai, como mãe, como os responsáveis por isso. Vamos salvar a nossa juventude, vamos salvar a nossa infância. Sejam amigos, sejam solidários, sejam parceiros com os equipamentos que existem no seu bairro. Seja o UBS, seja a AME, seja o colégio. É muito importante falar sobre essas questões com a criança. Falar sobre educação sexual não é ensinar a criança a prática sexual. Estejam muito claro isso.
É você deixar claro para aquela criança o que o adulto pode ou não pode, o que é normal e o que não é, o que é carinho e o que não é. Não confie em todo mundo. Por quê? A situação está séria. Nesses mais de 15 anos de atividade, eu vi verdadeiras atrocidades. E eu não quero mais ver essas atrocidades. E eu quero poder estar sempre trabalhando em prol da criança e da juventude. Eu desejo a vocês uma boa tarde e até a próxima.